Deus é bom o tempo todo. Aleluia. Você pode dizer isso? Deus é bom o tempo todo. Ele é bom. Você pode olhar para a tua vida e pensar assim: Deus é tão bom. Deus é tão maravilhoso. É Ele que sustenta, querido, a nossa vida. Se nós estamos aqui nessa noite, é porque Ele está sustentando. A palavra vai dizer que Ele conserva a sua igreja nas tuas mãos. É como se fosse a figura desse microfone. Significa que eu e você estamos envolvidos nas mãos de Jesus. Tem outro lugar melhor do que esse? Esse é o melhor lugar para nós estarmos, envolvido nas tuas mãos de poder. Porque nesse lugar nós vamos ter proteção, nós vamos ter segurança, nós vamos ter confiança. Meu irmão, Deus é bom. Aleluia. Pode tomar o teu assento. Aleluia. Obrigado, gente. Graça e paz. Graça e paz. Amém. Glória a Deus pela tua vida, porque você chegou neste lugar. Aqueles que ainda estão a caminho, que cheguem em nome de Jesus até este local. Aquele que nos assiste, que Deus abençoe a tua vida grandemente, poderosamente. Como é bom estar, querido, num lugar como esse, num ambiente como esse, porque a palavra, ela fala conosco, e a palavra não volta vazia, ela prospera para tudo aquilo que ela for designada. Querido, se eu fosse você, eu não perdia a oportunidade agora. Eu declarava a palavra de Deus nesse momento. Declara aí sobre essa situação, irmão. Declara sobre esse deserto a palavra de Deus. Ela não vai voltar vazia. É promessa, está em Isaías, irmão. É Deus falando com a sua igreja. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo. 2 Timóteo capítulo 3. 2 Timóteo capítulo de número 3. Se puder colocar um pouco mais de retorno para mim, por favor, aqui. 2 Timóteo, ficou bom. 2 Timóteo capítulo de número 3. Essa é uma carta, uma epístola de Paulo a Timóteo. Ela tem um cunho pastoral, mas com ensinamentos preciosos para a minha vida e para a tua vida. Ensinamentos que vão nos dar direção em tempos difíceis. Nós estamos vivendo nos últimos dias, e são dias difíceis. Então Paulo está agora enviando uma carta a Timóteo. E nós vamos ler esses versículos de 1 até 5. Eu vou ler no telão com você. E você pode acompanhar através das telas, ou através do seu smartphone, da sua Bíblia. Mas acompanhe. Sabe, porém, isto: nos últimos dias, diga assim comigo, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Diga isso, sobrevirão tempos difíceis. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Diga assim comigo: foge também destes. Paulo está esclarecendo o tempo que nós estamos vivendo, o tempo que ele estava vivendo e os tempos vindouros. Últimos dias, quando nós olhamos aqui, não conduz especificamente aqueles últimos dias da vinda do Senhor Jesus, mas todo o período da primeira vinda dele até a segunda vinda
do nosso Salvador e do nosso Messias. Paulo, quando está escrevendo essa carta, já está vivendo os últimos dias. Assim como nós também estamos aqui nessa noite, vivendo os últimos dias. Os últimos dias, querido, começou no ministério de Jesus e vão continuar e permanecerão até a sua volta. Hebreus vai falar sobre isso. São chamados de últimos dias, querido, porque Deus vai completar todos os seus propósitos na sua igreja. E eu e você somos igreja do Senhor, amém ou não? Então Deus vai cumprir todos os propósitos na minha vida e na tua vida. Nós estamos vivendo os últimos dias. São tempos difíceis. E essa última carta de Paulo, ele escreveu de dentro de uma prisão em Roma. A perseguição, querido, ela muda de uma esfera religiosa, judaizantes estavam na condução, e ela vai para uma esfera política, tendo Nero na condução desse momento e dessa época. Então ela sai de uma esfera religiosa e vai para uma esfera política. Nero, um imperador de Roma, que guiou o povo, e principalmente o povo de Deus, a mão de ferro, mão pesada, tempos difíceis. Houve um incêndio em Roma, no ano de 64, Nero nessa época, ele vai culpar os crentes, os cristãos, eu e você, o povo que estava vivendo naquele tempo, os nossos irmãos, de provocar esse incêndio. Mas você vai estudar na história e você perceberá que Nero foi o responsável, mas ele quis achar alguém para culpar e culpou o povo de Deus. Nesse momento, inicia-se uma matança cruel, uma chacina, muito sangue, pessoas sendo incendiadas, passavam-se piche no corpo das pessoas, erguiam as pessoas numa madeira e colocavam fogo que servia para iluminar as noites escuras de Nero, fogo que servia para iluminar Roma e o quintal do imperador. Momentos difíceis da história, momentos cruéis da história, uma grande matança. A história vai relatar que foram as mortes que faltou madeira para produzir cruz. Realmente uma chacina. Paulo, o apóstolo, era conhecido como líder desses cristãos. É procurado, é perseguido. Roma não dava espaço para o apóstolo, até que ele foi preso novamente. Já havia sido preso uma vez, mas nessa prisão anterior, ele tinha algumas liberdades, ele recebia visitas. Mas nessa segunda prisão, foi diferente. Agora ele é levado para uma masmorra, um lugar com mais ou menos 30 metros de profundidade do solo, frio, úmido, difícil acesso. Ele é jogado dentro desse lugar, um lugar subterrâneo, pequeno, sem ventilação. Paulo já sentia que o inverno estava chegando, se aproximando, e ele vai relatar isso. Ele pede para Timóteo levar alguma coisa que ele possa se cobrir. Coloca para mim 2 Timóteo 4,13, por favor. Segunda Timóteo 4,13. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos.
Ele já sentia que ele precisava de algo para se cobrir, uma capa para conseguir lidar com as noites frias, com as noites úmidas, com as noites difíceis. Uma perseguição terrível, amados irmãos, ela faz pelo menos duas coisas. Existem os crentes nominais, aqueles crentes que só estão de repente na esportiva, frequentando uma igreja, frequentando um ambiente, de repente tem aquela certa distância no relacionamento com Deus, mas é simpatizante. Esse grupo de pessoas, quando acontece uma perseguição, vaza, não aguenta a perseguição, não aguenta a mão de ferro, não aguenta passar e abandona a sua fé, entra em apostasia. Mas existe um segundo grupo de pessoas, que é o verdadeiro cristão, que permanece fiel até o fim. E nessa noite eu creio que nós estamos diante de fiéis aqui. E eu quero te dizer uma coisa, aos fiéis, Ele vai dar direito de comer da árvore da vida, que está no meio do jardim. Eu e você, nós comeremos da árvore da vida. Está em Apocalipse. Esse grupo de pessoas, pode vir perseguição, pode vir açoite, pode vir densas trevas, mas está firme, porque não negocia valores, não negocia integridade, não negocia caráter. Pessoas que resistem e suportam todo e qualquer tipo de tribulação, são resilientes, sabe se reinventar no tempo difícil, sabem se colocar e se comportar num momento como esse, achando alternativas, achando luz na palavra e resistindo essas perseguições. Paulo escreve essa carta a Timóteo, seu filho na fé, que é pastor de Éfeso, capital da Ásia Menor. E nesse território, o pessoal está vazando, porque Nero está matando todo mundo. Nero está acusando o povo de Deus de ter incendiado Roma. E agora o seu líder está dentro de uma prisão. Ficaram sem direção, sem rumo. Mas Timóteo, pastor de Éfeso, está recebendo essa carta. Timóteo, resiste a esses dias difíceis. E eu vou te orientar como, Timóteo. Eu vou te dar direção como você pode fazer. Você já pensou numa situação como essa? Estamos aqui na Verdade de Vida. Estamos de repente passando por um tempo de pressão. E as pessoas somem, porque não vão suportar o tempo da pressão. Não se engane, que os próximos dias serão aliviados, porque a palavra tem que se cumprir. Serão dias difíceis e cada vez mais difíceis. Violência, crime, vai se espalhar, porque a Bíblia está se cumprindo. Se trata de uma força diabólica que está se movendo por trás de tudo isso. A perseguição estava apertando esses crentes, e muitos não conseguiram suportar. Se eu pudesse dar um tema para essa mensagem, eu diria: recomece fugindo da aparência do mal. Amém? Nós estamos no ano do recomeço. Amém ou não? E aí a minha orientação nessa noite é: recomece fugindo da aparência do mal. Paulo agora ele precisa passar o legado para Timóteo. Quem é Timóteo? Diga assim comigo: pastor da igreja de Éfeso, filho na fé do apóstolo Paulo. Paulo escreve essa carta, querido, com um cunho de encorajamento, falando desses tempos que ele estava vivendo e dos tempos vindouros. Ele dá a seguinte mensagem para Timóteo: Timóteo,
você enfrentará dias difíceis. Só que Paulo não expõe esse texto de forma romântica. E é o que nós temos visto muito, querido, nos dias de hoje. Um evangelho romantizando as coisas. Evangelho é poder. Evangelho é cura. Evangelho é salvação. Nós precisamos entrar, querido, na maturidade cristã, parar de romantizar. Porque nós precisamos criar e formar crentes firmes, concisos, crentes que vão conseguir resistir dias difíceis como esse. Dias difíceis como estamos vivendo nos dias de hoje, nos tempos de hoje. Crentes robustos, que tudo sofre, tudo suporta, que estão fundamentados na palavra de Deus. Doutrina não se negocia. Doutrina é a palavra de Deus. E nós precisamos ser como o apóstolo Paulo, que não falou de forma romântica, mas ele falou de uma forma realista. Timóteo, estão vindo dias difíceis. Você não vai pensar que terá alívio. Você pensa que esse sistema opressor vai parar? Não. É daí para pior. Paulo vai dizer, 3:1, sabe porém isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. É dentro desse período dos últimos dias que haverá tempos que são épocas de diferentes tipos. E nós estamos vivendo numa época. Aquele povo viveu naquela época, agora nós estamos vivendo nessa. Que não deixam de ser dias difíceis. Mas à medida que os tempos forem se aproximando cada vez mais do fim da segunda vinda de Cristo, ficarão mais difíceis. E Jesus está à porta. Jesus está buscando a sua igreja. E Ele quer passar os olhos sobre a terra, encontrar lâmpadas acesas, lâmpadas glorificando o nome dEle, lâmpadas resistindo todo tipo de opressão, e dizendo, só o Senhor é Deus, eu não negocio a minha fé, não abandono a minha fé, a apostasia não faz parte da minha vida. Quantos estão comigo nessa noite? Aleluia, aleluia. Dias difíceis. Você vai pegar a palavra no grego, no original, são dias perigosos, complicados, brutais, e é a mesma palavra grega usada para descrever os dois endemoniados de Gadara. Violência, é a mesma palavra. Isso significa o que, irmãos? Que os últimos dias serão dias de violência, incitada por quem? Por demônios, por forças malignas. Uma violência diabólica, que nos leva a entender, queridos, que os últimos dias terá uma ação maligna. Isso parece com o cenário que nós estamos vivendo? Amém ou não? Covid, guerra, país contra país, violência, filhos matando o pai, pai matando filhos, mortes. Sabe por que a terra está assim? Por causa desses homens ruins, que estão sendo dominados, influenciados pelo maligno, pelo diabo, pelo Satanás. Homens que estão dando espaço no seu coração para dias difíceis, para tornar a terra mais difícil. Promotores da violência, promotores da injustiça, promotores da corrupção, promotores da impiedade. Veja o que diz 3:2. Coloca para mim 3:2, por favor. Pois os homens, diga comigo, serão.
Paulo está dizendo que a sociedade está assim por causa do homem sem piedade, do homem ímpio. Os lugares se tornam sangrentos porque o homem é violento. As camadas da sociedade estão tomadas pelo maligno, porque os homens são inimigos do bem, amam a violência. Os homens serão. E o apóstolo Paulo vai dar pelo menos 4 verbos nesse texto para nós. O primeiro verbo, diga assim comigo, foge. O segundo, segue. O terceiro, permanece. E o quarto, diga assim comigo, prega. Foge, segue, permanece e prega. Verbo, quando nós estudamos na língua portuguesa, fala do quê? De ação. Isso. De ação. Obrigado pela participação. De ação. Por quê? Porque Paulo está dizendo para nós como nós vamos conseguir viver num mundo tão caótico. Porque desde o início, lembra lá do jardim no Éden? O diabo sempre veio para trazer o caos. Deus veio para trazer a perfeição, mas o diabo sempre está aí para trazer o caos. O mundo jaz do maligno. Já está tudo derrubado, caído, irmão. Mas Paulo está orientando como nós vamos viver num lugar assim, agindo de acordo com a palavra de Deus. De que maneira vamos viver esses últimos dias tão difíceis? E hoje eu gostaria de explanar só um verbo com vocês. Diga assim comigo, foge. E aí, à medida que nós formos avançando nas quarta-feiras, eu vou pregando uma mensagem dos demais verbos até nós encerrarmos os 4 verbos. Amém? Hoje eu vou falar só do foge, porque eu quero que isso entre no teu coração. Fugir do que, pastor? Do que o senhor está falando para fugir? Fugir da aparência do mal. Vamos ler ali o 2 Timóteo 3,5, por favor. Tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. E aí o que vai terminar dizendo? Foge também destes quem? Diga assim comigo, homens impiedosos, da aparência do mal. É disso que Paulo está dizendo para Timóteo fugir. É essa orientação que Timóteo está trazendo para a minha vida, o Paulo está trazendo para a minha vida e para a sua vida nessa noite. Que a palavra está trazendo para nós. Porque um cristão fiel, querido, ele não deve ter relacionamento com esse tipo de pessoa. Pode pregar, mas se relacionar é uma outra coisa, é diferente. Porque existem algumas características que Paulo vai descrever nesse bloco desses versículos de 1 a 4, dizendo que eles são egoístas, avarentos, presunçosos, amigos dos prazeres do que de Deus. Ora, se eu sou amigo de Deus, eu vou fazer o que com uma pessoa que não é amigo de Deus? Pregar o Evangelho, para que ela se salve, porque o Evangelho é amor, o Evangelho liberta, o Evangelho salva, o Evangelho cura, mas não há relacionamento. E é importante observar que tais pessoas, elas atuam às margens da religião, porque o versículo vai dizer, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. É tipo assim, tem aparência de piedade, sabe? Parece que é até legal. Parece que é até um cordeiro, mas por trás tem um lobo, querendo devorar, querendo destruir, querendo trazer naufrágio na vida, nas pessoas, na sociedade. São religiosos, mas são rebeldes.
E aí ele vai citar pelo menos 18 características do versículo 1 até o 4. Mas nós não vamos ler tudo. Só que Paulo enfatiza uma coisa importante aqui. Diga assim comigo: o amor. Eles amam apenas a si mesmo. Isso vai dizer o quê? Do grupo de pessoas egoístas. Amam a si mesmo. E no grego essa palavra, filautos, e nós vamos abordar um pouquinho mais, nós vamos abrir um pouco mais esse assunto. Depois ele vai dizer, são amantes do dinheiro. Quem são os amantes do dinheiro? Diga assim comigo: os avarentos. No grego, filarguros. Cada nome desse tem uma representação. E depois ele vai concluir dizendo assim: mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus. Ou seja, ama mais os prazeres desse mundo do que a Deus, o Criador de todas as coisas. O centro de todo esse problema, o cerne dessa questão, é um só: é o coração. Aonde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Ame a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. E Jesus vai falar: cumpre-se os profetas, a lei, nesses 2 mandamentos. Agora, os homens serão o quê? Egoístas, filautos. Eles amam apenas a si mesmo. E quando nós amamos a nós mesmos acima de tudo, o que acontece? Nós não vamos amar a Deus, nós não vamos amar o próximo, nós não vamos amar ninguém. Porque eu tenho uma visão narcisista. O que é narcisista? Narciso, um grego, ele ficava olhando para o espelho da água e admirando a sua feição, dizendo: olha, eu sou o mais belo entre todas as pessoas. Síndrome de Narciso. Ninguém merece, só ele. Egoísta. Não sabe dividir. Não sabe repartir. E sendo que a palavra diz que é no repartir dos pães, na comunhão. E nesse universo total, existe Deus, existe pessoas e existe as coisas. Só que devemos adorar a Deus, amar as pessoas e usar as coisas. Amém ou não? Mas se começarmos a adorar a nós mesmos, deixar Deus de lado, passar a amar as coisas e usar as pessoas, o que vai acontecer? Diga assim comigo: infelicidade. Seremos infelizes, porque fica sem propósito, sem destino, sem rumo, sem projeto. Essa é a fórmula para uma vida infeliz. Infelizmente, isso caracteriza muitas pessoas, muita gente no mundo que vivemos. O anseio mundial por coisas tem acelerado a cada dia mais. O desejo de ter, o desejo de possuir coisas e mais coisas, não está precisando, mas vai lá e adquire mais do que o necessário. Sendo que a nossa volta tem um necessitado. A Bíblia diz que nós devemos socorrer os órfãos, as viúvas, o necessitado. Precisamos repartir aquilo que Deus tem entregue nas nossas mãos. Isso é só apenas um sinal, irmãos, que o coração das pessoas estão longe de Deus. Por isso, o conselho é: foge da aparência do mal. Foge dos egoístas, irmão. Foge desses lugares. Mantenha a sua lâmpada acesa.
Irmão, você está vindo aqui quarta-feira, pós-quarta-feira, domingo, sábado, buscando a presença de Deus, buscando a Deus na sua casa, a sua lâmpada está cheia, de repente aparece um incircunciso desse, um egoísta desse, e aí você começa a ficar vazio, aquilo vai sugando as suas energias, ladrões de tempo, vão roubando, sugando tudo que nós temos, foge da aparência do mal. O apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, foge desse tipo de gente, porque isso só vai roubar o teu tempo, e tempo é uma coisa preciosa. Nós precisamos, queridos, saber administrar o tempo que o Senhor nos deu, e colocar tempo em lugares estratégicos, e lugares que estão correspondendo com esse tempo. Quando você investe, há uma resposta. Fuja dos sugadores, fuja dos egoístas, fuja da aparência do mal. Esse é o conselho do apóstolo Paulo. Segundo, os homens serão avarentos. E no grego, filarguros, essa palavra é a mesma palavra encontrada ali em Judas, que vende e denuncia Jesus, e mostra, olha, Jesus está ali por 30 moedas de prata. Filarguros significa amantes da prata, ou seja, amantes do dinheiro. Irmãos, veja se não é esse o problema que nós estamos enfrentando. Amantes da prata, do ouro, do dinheiro e do poder. Preste atenção comigo no texto. Assaltam por dinheiro, se corrompem por dinheiro, puxa o tapete do outro por dinheiro, mata-se por dinheiro. Vende o outro por dinheiro, negocia-se valores por dinheiro, produzem armas biológicas por dinheiro. Está aí recentemente um vírus que colocou todo mundo dentro de casa. Veja o que está acontecendo em Xangai, as ruas estão desertas, vazias, o silêncio toma conta. Aonde está a igreja? Eu pergunto isso nessa noite. Aonde estão os profetas dessa geração? Aonde estão os homens e as mulheres de Deus que vão se posicionar e vão fazer barulho? Ah não, eu vou ficar indiferente, eu não vou entrar nisso não vou opinar. Irmão, você tem que opinar segundo a palavra de Deus. Você não negocia doutrina, você não negocia valores e nem palavra, você estabelece palavra. A palavra profética, ela arranca, ela exorta, ela consola, ela derruba, mas ela constrói. Champlin, um grande teólogo, ele vai dizer assim: permita-me cantar a história de uma nação, cantar a história de uma nação, e eu mudarei toda ela. Irmãos, é tempo de eu e você, nesses dias difíceis, levantarmos as nossas vozes, levantarmos o nosso clamor, nos unirmos e dizer: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, e o teu poder está comigo. Irmão, enquanto o Espírito Santo estiver aqui, querido, você está coberto, seguro e guardado. E se necessário for, vamos para a decapitação, mas somos aqueles que portamos o Evangelho da salvação. Vamos para a forca, mas vamos pregar o Evangelho. Vamos para a prisão, mas vamos continuar pregando. Porque a guerra, querido, ela é invisível. Não pense que você está lutando contra pessoas, você está lutando contra poderes. A luta é quem vai para o inferno. Satanás quer ceifar essas almas, carregar com ele para o inferno.
Mas Jesus quer dar salvação. Jesus quer dar uma vida eterna, uma vida plena para a minha vida, para a tua vida. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Jesus é o maná eterno. Aquele que comer de mim jamais terá fome, aquele que beber de mim jamais terá sede. Facções, gangues, país contra país. As pessoas, querido, estão indiferentes, não estão amando. Mentem por dinheiro. Está entregando o inocente por dinheiro. Vende a alma para o diabo por causa do dinheiro, para ter poder. Foge da aparência do mal. Foge dos avarentos, irmãos. Mantenha sua lâmpada acesa. Não apaga o Espírito que há em ti. Não apaga o poder que há em ti. Não apaga esse evangelho que está dentro de você. Não apaga esse poder que está se movendo dentro de você. Aquilo que está te sustentando, aquilo que está te nutrindo, aquilo que está te levando a lugares maravilhosos que você nem sequer imaginou. Não apague o Espírito que há em ti. Em nome de Jesus, que a tua lâmpada permaneça acesa, irmãos. Porque Ele está passando os olhos sobre a terra e está procurando lâmpadas acesas. Ele está procurando uma casa, Ele está procurando uma pessoa, Ele está procurando uma cidade, Ele está procurando uma nação, Ele está procurando toda a terra acesa, glorificando e exaltando o nome dEle. Terceiro, os homens serão mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. E aqui, querido, entra uma filosofia. E filosofia eu só tenho observado, entra sutilmente. E muitas vezes está entrando dentro das igrejas. Veja comigo se isso não é o hedonismo. Filosofia de vida que defende a busca como propósito, a busca do prazer como propósito de vida. Não, eu tenho que me satisfazer em tudo, não importa o meio, não importa como. Só que as pessoas estão se destruindo, não estão se importando com o corpo que foi dado por Deus a nós para glorificar o nome dEle, para ser agente de pregação, milagre, de cura, de manifestação do poder dEle. Estão se prostituindo, se drogando, tudo em troca do poder. E é exatamente isso que Paulo está retratando: o amor a si mesmo, ao dinheiro e ao prazer. Por conta de tudo isso, irmãos, estamos vivendo os últimos dias difíceis, dias tenebrosos, dias que nós não temos nem paz mais para ficar saindo de casa, irmão. Dias complexos. Nuvens negras. Às vezes, uma sensação de sufoco. Não vejo saída. Não tenho estímulo. Muitos nem o desejo de acordar. Mas é tempo de nós nos posicionarmos. E ao acordar,
fazer como está no livro do pastor Benihim e dizer: bom dia, Espírito Santo. Como será hoje? Eu estou pronto para mais uma. O que o Senhor tem para mim hoje? Para quem eu vou pregar? Quem será a alma que eu vou tirar desse egoísmo? Quem será a alma que eu vou tirar dessa avareza? Me mostra, Jesus. Me mostra. Irmão, eu estou andando no trânsito. Eu estou no supermercado, onde eu estou procurando alguém que possa pregar. Eu estou no caixa, eu quero pregar. Porque o meu Jesus é bom. O meu Jesus é maravilhoso. E Ele tem uma vida maravilhosa com Ele. Ele é o nosso amigo. É o nosso irmão mais velho. É o nosso Messias. É o nosso Salvador. Não acorde mais assim, moribundo, cabisbaixo. Não. Erga, querido, o teu semblante. Não é arrogância, não. É dizendo assim: hoje eu vou vencer, porque o Senhor está comigo. Hoje será um dia de milagres. Hoje será um dia que eu vou conhecer o nome Jeová Jireh na minha vida. Hoje será um dia que eu vou experimentar Rafá, o Deus que cura. Hoje será um dia diferente. Levanta da tua cama profetizando dias abençoados. Olha para o teu filho e diga: filho, eu abençoo a tua vida, eu abençoo o teu dia. Vá e prospere, que você vá bem em todos os seus caminhos. Seja alguém nessa sociedade, seja luz nessa sociedade. Acenda a luz nessa sociedade. Influencie essa sociedade com o Evangelho. Por mais que você olhe para os lados, por mais que os noticiários digam ao contrário, por mais que essa mídia massiva queira infiltrar e dominar o teu pensamento, não ceda. Saiba que Jesus está no controle de todas as coisas. Saiba que Jesus está sustentando a sua igreja. Saiba que Jesus, Ele continua provendo, Ele continua fazendo milagres, Ele continua transformando, Ele continua salvando, Ele continua libertando. E Jesus está aqui nessa noite, me tocando, te tocando, porque a palavra é como uma espada de dois gumes, e a espada está se movimentando nesta noite. Ame o teu cônjuge, ame o teu filho, ame teu pai, ame tua mãe. Não deixa que as forças malignas destruam os valores da Bíblia. Foge da aparência do mal. Foge dos que amam mais os prazeres desse mundo do que a Deus. Mantenha a sua lâmpada acesa, irmão. Se coloque em pé, por favor. O propósito da vida, irmão, é adorar a Deus. Quantos adoradores nós temos aqui nessa noite? Quando nós vivemos para Deus, irmãos, nós vamos desfrutar dos maiores prazeres que a gente não pode nem imaginar. Mas a vida com Deus proporciona os maiores prazeres. A Bíblia está recheada de prazeres. Desfrute dos relacionamentos. Meu Deus, quando eu estava naquele hospital quase morrendo da Covid, internado, o Senhor falou tantas coisas comigo. E Ele falou: filho, valorize os relacionamentos, valorize as pessoas. Quando eu olho para você nessa noite, eu vejo potencial. Eu vejo que Deus vai usar pessoas aqui para influenciar, pessoas que serão fiéis até o fim,
pessoas que vão resistir todo plano diabólico, todo plano maligno. Pessoas que estão fundamentadas na palavra de Deus. Alguns lá atrás foram cobertos por piche, foram queimados para iluminar o quintal de um homem, para iluminar uma cidade, pagaram um preço. Qual é o preço que nós vamos pagar pelo Evangelho? Você não está lutando contra pessoas. Declara o poder de Deus, declare a manifestação do sobrenatural. Coloca para mim Salmo 16:11, por favor. Salmo 16:11. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença a plenitude de alegria. Na tua destra delícias perpetuamente. Glorifique. Delícias perpétuas. Sabe o que significa? Pode aplaudir. Porque é o Deus que você serve. Sabe o que significa? Não é alegria passageira, é alegria eterna. Alegria em Cristo Jesus, de viver o Evangelho, de ter o privilégio. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. O Evangelho é tudo. Valores para ser um pai, para ser uma mãe, para ser uma esposa, para ser um marido, para ser um bom filho. Nós precisamos da presença de Jesus. Foi pregado no madeira. Estamos nos aproximando da Páscoa, mas ressurgiu e vivo está. Nós amamos esse Deus. O que nós vamos fazer se só Ele tem as palavras da vida eterna? Para onde iremos nós? Pastor, eu estou sem destino, eu estou sem caminho, eu estou sem direção. Entrega o teu caminho na mão do Supremo Pastor. Pastor, sabe esses dias difíceis que o senhor está falando? Sim. Então me fizeram parar. Mas hoje Deus vai te ativar.